Apocalipse não fala só de dragões, não fala só de bestas assustadoras, outros símbolos místicos, outras imagens estranhas. Mas a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de graça e esperança. Veja como é que se inicia o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perceberam algo impressionante nesses primeiros versos do livro do Apocalipse? É uma revelação de Jesus Cristo. Sim. E aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras do Apocalipse são bem-aventurados, são abençoados, são felizes. O Apocalipse é tudo sobre Jesus, é a revelação de Jesus Cristo. É uma mensagem de graça para o fim dos tempos. E nós estamos vivendo no fim dos tempos. Né? De acordo com Apocalipse capítulo 1, versos 5 e verso 6, nos diz aí que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Isso é uma boa notícia, não é? Ele nos ama e ainda nos constituiu sacerdotes. Ele quer nos levar para vivermos com Ele, para estarmos no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus. Não é? Quando você lê o livro de Apocalipse, especialmente o verso principal de hoje, capítulo 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. O Apocalipse é um livro simbólico, então quando fala de anjo, nós temos aqui um mensageiro. O anjo é aquele que traz a mensagem de Deus para o seu povo. E ele está voando, o que indica que essa mensagem é uma mensagem urgente, uma mensagem que deve ser transmitida e pregada para toda a Terra, para todos os habitantes do nosso planeta. E o que mais? Que mensagem é essa? É um evangelho eterno. Um evangelho eterno. O que é esse evangelho eterno? É a salvação através de Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus. É a morte expiatória por nós, em nosso lugar. É a promessa da vida eterna, não pelo que podemos fazer, mas por aquilo que Cristo pode fazer por nós, ou pelo que Ele já fez por nós. Nós precisamos entender o Evangelho eterno para que a gente consiga entender essa questão do juízo, essa questão da queda da Babilônia, essa questão da marca da besta. Então, primeiramente, vamos nos concentrar aqui no Evangelho eterno, certo? 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 4 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é o evangelho aqui? É esse Jesus que morreu, esse Jesus que foi sepultado, esse Jesus que ressuscitou e hoje está no céu intercedendo por nós. Essa é a mensagem do Evangelho que Cristo trouxe para nós através do seu apóstolo Paulo. Não é? Essa mensagem tremenda.
de salvação em Cristo Jesus. Vamos ler mais um texto. O próximo se encontra em Romanos, capítulo 3, 24 a 26, onde diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa impressionante que temos aqui. Aqui diz: nós somos justificados gratuitamente, através da graça, mediante a redenção propiciada por Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho que Paulo está transmitindo também aqui em Romanos, capítulo 3. Vamos a um outro texto. Romanos, capítulo 5, 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que encontramos então aqui no livro de Romanos. Primeiro, somos justificados pela graça. Segundo, a graça é uma declaração da justiça de Deus. Terceiro, a graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. E quarto, Deus demonstrou o seu amor por nós, enquanto éramos pecadores. Você já aceitou essa graça? A graça de Cristo. Ela está disponível pela fé em Jesus Cristo, não é? Na parte auxiliar do nosso estudo, nos diz que o Evangelho nos convida a ir a Jesus exatamente como somos, mas não nos deixa na mesma condição. Em resposta ao amor de Jesus, desejaremos viver uma vida consagrada. Sua graça não cobre apenas nosso passado, mas também funciona como um princípio dinâmico em nossa vida, capacitando-nos a obedecer. Uma coisa interessante, nós já estudamos aqui que a nossa Terra, o planeta Terra, ele se tornou campo de batalha entre o dragão, Satanás, e Miguel, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aí, essa batalha, esse grande conflito, atinge a nós também. Nós sofremos com isso. Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano estabelecido caso isso ocorresse. Nós chamamos esse plano de plano da redenção, ou plano de salvação para o ser humano. Neste plano estava contido cada detalhe da redenção, desde o início do pecado lá no Éden, até a restauração do homem na nova terra, descrito no livro de Apocalipse. É um plano completo. O livro de Apocalipse 13:8 nos mostra que esse plano já existia. Olha o que diz aqui, 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui fala que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. O que ele está se referindo aqui? Lembram-se que quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram que sacrificar um cordeiro na porta do jardim do Éden. E ao sacrificar esse cordeiro, era como se eles estivessem crendo no sacrifício do Cordeiro de Deus, que seria Jesus, que viria no futuro, cerca de 4.000 anos depois. Veja o que aconteceu ali no Éden. Aquele cordeiro foi morto, e isso prefigurava a vinda de Jesus. Era um símbolo da morte de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que é nos dito aqui no livro de Apocalipse
o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas tem outro texto também interessante, está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. E esse texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, Pedro aqui diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, já era conhecido antes da fundação do mundo, o que indica que esse plano já havia sido estabelecido mesmo antes da criação do nosso planeta. E claro, Jesus já existia porque ele é eterno com o Pai, não é? E aqui Pedro está revelando que Deus havia previsto essa situação que poderia acontecer no futuro. Ele não foi pego de surpresa. Um outro texto que eu acho muito interessante aparece no livro O Desejado de Todas as Nações, que eu recomendo muito. Diz o texto assim: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Então, o plano da redenção já havia sido concebido por Deus mesmo antes da criação do nosso planeta, mesmo antes da criação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E em Efésios capítulo 1, verso 4, nós lemos o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho eterno. Essas são as boas novas da Bíblia Sagrada. Essas são as boas novas do Evangelho. Vamos ler mais um texto agora, Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Ah, já lemos, já. Mas agora nós lemos esses outros versos e vamos colocar um pouco mais as ideias em ordem, tá bem? 14, verso 6, lembram-se que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Agora vocês já sabem qual é o evangelho eterno. E esse evangelho eterno deveria ser pregado aos que habitam na terra e a cada nação, a tribo, língua e povo. Então nós temos aqui esse anjo mensageiro, voando rapidamente pelo céu, porque a mensagem é urgente, né? É a mensagem do Evangelho eterno, ou seja, a salvação possível, que está disponível a cada habitante do planeta Terra, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus. Jesus comprou a nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista afirmou. E essa mensagem deve ser pregada para todo habitante do nosso planeta. Cada pessoa, não importa onde ele vive. Se ele vive no Brasil, se ele vive na América do Norte, se ele vive na Europa, se ele vive na África. É uma mensagem que abrange todo o planeta, toda a tribo, toda a língua, todo o povo, não é? Pouco antes de Jesus ser elevado aos céus, nós temos uma comissão, uma tarefa que Jesus passou aos seus discípulos. E ela está descrita em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. É uma tarefa aos discípulos, mas também é uma tarefa para mim e para você. Então, vamos ler o que diz Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Deixe-me contar um pouco de uma experiência que tive, que para mim foi muito importante e eu aguardo no coração e na memória com muito carinho. Aconteceu em 2016. Eu tive o privilégio de participar de um evento que abrangeu todo o país da Ruanda, lá no continente africano, um país pequeno. Dezenas de missionários se dirigiam para esse país, incluindo o presidente mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson. E esses missionários e o pastor Ted Wilson iriam pregar a mensagem do Evangelho eterno ao povo daquele país. Havia pregadores jovens, pregadores adultos, mulheres, pessoas de diferentes países. A ideia era de que toda a igreja deveria estar envolvida nesse trabalho e espalhar o Evangelho eterno por aquele país. O título da campanha era Total Member Involvement. Ou seja, todos os membros deveriam se envolver. Aqui no Brasil, o nome foi dado como Todos Envolvidos na Missão. Deus honrou os esforços humanos e ao final da campanha tivemos o maior batismo da história da Ruanda e eu creio que provavelmente do continente africano e talvez até do mundo. Foram batizados mais de 110 mil pessoas naquela campanha evangelística no país da Ruanda. Para mim foi um privilégio estar ali na Ruanda durante aqueles cerca de um mês, vendo aquele trabalho que os missionários fizeram por diferentes lugares. E eu estava ali também trabalhando, não é? Essa é a comissão dada por Deus, descrita em Apocalipse, capítulo 14. É a maior tarefa confiada à igreja, confiada a você, confiada a mim. É a nossa tarefa também. O livro Parábolas de Jesus diz que todos que recebem no coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamá-la. O amor de Cristo, de origem celestial, precisa encontrar expressão. Ao divulgarem os ricos tesouros da graça de Deus, cada vez mais graça de Cristo lhes será concedida.